foco no terceiro painel desta manhã do segundo dia de atividades do FIEC Summit 2022. Nosso terceiro painel tem como tema geral transição energética na indústria. Vou reforçar mais uma vez, por gentileza, que a plateia se manifeste por meio de perguntas escritas através do QR Code do nosso número do WhatsApp, por favor. E eu quero chamar a nossa vinheta para nós conhecermos os palestrantes e as temáticas do terceiro painel desta manhã. Vamos, então, convidar agora os nossos palestrantes. Senhor Gerhard Ed, pesquisador e professor em hidrogênio e engenharia eletroquímica do Centro Universitário FEI. E senhora Renata Ferrari, gerente de descarbonização da Yara Brasil. Teremos dois palestrantes que participarão em formato remoto. Senhor Davi Bontempo, gerente executivo de Meio Ambiente e Sustentabilidade da Confederação Nacional da Indústria, a CNI, e também o senhor Fábio Cirilo, gerente de Sustentabilidade e Energia da Votorantim Cimentos. Para moderar esse painel, quero convidar a vir aqui à frente o empresário Fernando Cirino Gugel, presidente da FGC Participações. Informamos aos nossos palestrantes que cada um terá 15 minutos para suas apresentações e sugiro e peço encarecidamente que consigamos manter o nosso tempo dentro da programação. Quando faltarem 2 minutos, eu avisarei para os senhores e senhoras. Doutor Fernando, por favor, fique à vontade para iniciar os trabalhos. Esse painel da transição energética na indústria tem tudo a ver com esta casa. E eu quero parabenizar o meu amigo Ricardo Cavalcante pela iniciativa e pela felicidade dele ter escolhido meu amigo Carlos Prado como coordenador e tendo esse gigante que é o Jurandir Picanço, incansável, e meu amigo Joaquim Rolim, que também veste essa camisa de uma forma brilhante. A Mônica, que tem colaborado. Mônica, meus parabéns, Mônica, você tem sido uma guerreira e o Ceará está sendo premiado, e o Brasil, e o planeta, né? O planeta agradece, viu? Realmente é uma coisa magnífica que tem ocorrido e que nós vamos aproveitar isso. O Ceará está sendo realmente um protagonista importante nesse processo aqui no Brasil e que esses palestrantes que aqui vão nos brindar com seus pontos de vista aqui, com esclarecimentos. O Davi Bontempo da CNI, meu amigo Guerá, que aqui está, e a Renata Ferrari, bem-vinda, Renata, né? E o Fábio Cirilo, da Votorantim Cimentos, que é um setor também que vai realmente pensar muito bem isso, porque realmente faz toda a diferença, tanto a siderurgia como a indústria cimenteira no setor industrial. São dois setores, são duas áreas que realmente poderão tirar um bom proveito aí do hidrogênio verde e fazendo com que sua atividade se torne uma atividade limpa. Portanto, vamos começar aí com Davi Bontempo, da CNI. Olá a todos, meu nome é Davi Bontempo, eu sou gerente executivo de Meio Ambiente e Sustentabilidade da CNI. Queria iniciar já agradecendo a participação nesse evento, um evento tão importante quando se fala em competitividade da indústria brasileira. Queria agradecer também ao convite, à Federação do Estado do Ceará, na pessoa do presidente Ricardo Cavalcante, e, mais uma vez, aí, colocar e apresentar a estratégia de baixo carbono com um foco mais direcionado aí à agenda de transição energética da Confederação Nacional da Indústria, que é um trabalho que a gente vem apresentando tanto a nível doméstico quanto a nível internacional. Então, para começarmos, eu vou aqui compartilhar a apresentação para que a gente possa ter uma visão mais ampla do trabalho que a CNI vem fazendo
aí junto aos mais diversos stakeholders. Bom, hoje a CNI ela tem uma agenda bastante estruturada quando se fala de transição para uma economia de baixo carbono. É sempre importante a gente começar uma apresentação principalmente mostrando, né, a agenda internacional, a agenda que contribuiu bastante para o desenho da nossa estratégia. Então, hoje a gente tem todo um início de processo de adesão do Brasil ao OCDE, né, uma agenda que é bastante importante, né, e um dado que eu sempre cito é que 40% dos instrumentos econômicos contidos na OCDE diz respeito a meio ambiente e sustentabilidade, né, daí a importância da gente ter essa agenda bastante estruturada, a ratificação do Acordo Mercosul-União Europeia, onde temos um capítulo inteiro sobre desenvolvimento sustentável, né, e aí trazendo o Acordo de Paris como pilar central, né, e aqui eu já faço uma sequência, né, de eventos que traz também a importância, né, de se trabalhar de forma estruturada e fortalecida a agenda de sustentabilidade. Primeiramente, o Green Deal europeu, onde vem direcionando, né, toda a parte do investimento, ações que tratem da mudança climática e também da redução da perda de biodiversidade, trazendo, né, a economia circular num aspecto mais horizontal, a recuperação pós-Covid, né, também direcionando como uma oportunidade de se trazer uma agenda, né, de baixo carbono, as deliberações da COP26, onde se tratou muito a regulamentação, né, do artigo 6º, que fala, né, do mercado global de carbono, e também, principalmente, de uma agenda mais robusta sobre financiamento. E temos também aqui, né, um novo contexto global, né, trazendo a energia como ponto central quando se fala de composição e também de transição para uma economia de mais baixo carbono. Aqui a gente tem algumas tendências bastante conhecidas, né? A CNI tem participado de vários fóruns internacionais, daí a importância da gente mapear, né, o que está sendo discutido. É claro que a gente vê, né, uma orientação maior quando se fala de energia e também de carbono, né, principalmente quando vários países, várias empresas, várias regiões vêm assumindo seus compromissos, né, de carbono zero, de neutralidade de emissões em 2050, né, exemplo do próprio Brasil, que assumiu esse compromisso, né, uma intensidade maior quando se fala de expansão de energia eólica, solar, de biomassa, né, novos conceitos, novas tecnologias para compor essa agenda de transição, como o próprio hidrogênio, né, que tanto se fala e coloca também uma região do Brasil como o Nordeste, os estados que já estão mais avançados também aí na identificação e no tratamento dessa agenda do hidrogênio, né, enxergam também o carbono como uma nova commodity mundial, né, discussões como eletrificação e também o fim dos subsídios de fontes fósseis, né, e a entrada também bastante importante do setor financeiro, exemplo de bancos centrais, principalmente conectando com a agenda ESG, né, que vem sendo bastante discutida e que a CNI tem dado também bastante visibilidade junto com as federações, né, e sistemas também de precificação de carbono, a exemplo do mercado regulado, que é o que a CNI vem trabalhando junto ao Congresso Nacional, de forma a implementar um mercado regulado de carbono sob a ótica do cap and trade. Então, tudo isso para tratar, né, questões relevantes como uma discussão que vem ganhando corpo também no contexto internacional, o chamado CBAM, né, que são o ajuste de carbono na fronteira, que vem também demandar cada vez mais, né, dos países que ainda não fizeram uma transição energética, de países que não trabalharam ainda uma economia de baixo carbono. Então, tudo isso traz também todo esse contexto, toda essa necessidade de se trabalhar essa agenda. Aqui algumas vantagens comparativas do Brasil, né, que colocam o país como um dos grandes potenciais, principalmente aí sob o olhar, né, de agentes internacionais. Hoje temos aí uma matriz elétrica e energética bastante limpa, né, quando se compara principalmente com a média dos países da OCDE, uma indústria de baixo carbono. Hoje o Brasil é o segundo maior produtor de biocombustíveis, né, temos a maior biodiversidade do planeta, cerca de 20%, né, 15% só na Amazônia, um país com uma ampla cobertura florestal, né, aproximadamente 60%, e uma grande disponibilidade hídrica do mundo, cerca de 12% das reservas mundiais, né, e aí nos coloca
nos traz a grande questão. Então, como transformar essas vantagens comparativas em vantagens competitivas e colocar o Brasil aí de vez como um dos grandes players, quando se fala de competitividade e sustentabilidade no contexto internacional. Aqui a gente já evolui para a nossa estratégia de baixo carbono, é o que a gente vem demonstrando e dando publicidade, tanto a nível doméstico quanto a nível internacional. Então, temos aqui quatro pilares que têm sido amplamente debatido e também divulgado junto a vários parceiros. Então, um dos pilares seria a questão do carbono, traduzido no mercado de carbono. Coloquei aqui anteriormente o que a gente vem trabalhando em termos de política pública a partir de um projeto de lei que vem rodando dentro do Congresso Nacional, mas o mais importante é que ele contemple toda a parte de governança, toda a parte de monitoramento, relato e verificação, e, acima de tudo, que traga também a participação do setor industrial na estrutura de governança quando se fala de mercado de carbono. Temos um outro pilar sobre economia circular, uma agenda também pioneira aqui dentro da CNI, que vem atuando junto às federações, participações nacionais, a partir de uma política nacional que vem sendo construída, assuntos que já foram bastante debatidos, como a logística reversa, compras públicas, que vem passando por alguns ajustes para que a gente possa escalonar em termos de política pública, contribuições também na construção de um arcabouço internacional por meio de uma norma internacional ISO, que vem acontecendo aí há alguns anos e que a CNI vem participando de forma direta e bastante intensa, de forma a trazer todos os entendimentos, todas as posições do setor industrial nas considerações que estão sendo feitas dentro dos grupos de trabalho. Uma agenda também de conservação florestal, como fazer frente à questão e ao combate do desmatamento ilegal, trazendo a bioeconomia como uma alternativa que o Brasil pode se destacar, ou seja, como gerar renda, riqueza e emprego a partir da exploração sustentável dos recursos biológicos, e também trazer alguns aprimoramentos sobre o Código Florestal. E, por fim, o último pilar, que eu gostaria aqui de mencionar, que é a questão da transição energética, que a gente vai explorar um pouco mais no detalhe aqui, daqui para frente. Bom, esse pilar ele traz como ponto central agendas bastante importantes, agendas que falam sobre a transição energética, iniciando pela eficiência energética. É um assunto bastante debatido, é considerado por muitos a energia mais barata, de que forma que você pode trabalhar com reflexos diretos nos custos das empresas. Então, o que a gente vem trabalhando em termos de mobilização é já uma atuação coordenada com o Senai, trabalhar também essa agenda junto às micro e pequenas empresas. Acho que as grandes já trabalham em alguns movimentos dentro dessa agenda. Um maior direcionamento dos recursos dos programas de eficiência energética para as indústrias, ou seja, a gente identificou que hoje o percentual destinado à indústria está aquém do esperado, então a gente pode desenvolver formas de fortalecer e de estruturar melhor a participação da indústria quando se fala em eficiência energética. Então, para isso, a gente já desenvolveu alguns programas. No passado, fizemos o Aliança 1, foi um programa direcionado aí para 12 plantas industriais, tivemos uma redução média de 5,5% no consumo total de energia. Cada real investido, a gente gerou 3,4 reais por ano em economia de energia, um payback bastante curto, de cerca de um mês, e uma economia de energia que dá para abastecer aí uma cidade de 60 mil habitantes. Então, devido a todo o sucesso desse primeiro programa, a gente lançou esse ano, já estamos com todo o convênio assinado, o programa Aliança 2, é uma aliança que vai dobrar a quantidade de plantas, é uma parceria da CNI com a Eletrobras e a Brás, com um viés e aí um objetivo mais estruturado, mais fortalecido de redução de custos, de consumo de insumo energético e também
da quantidade aí de emissões de carbono equivalente nessas 24 plantas industriais. Bom, aqui a gente já começa a trabalhar também, né, a expansão dos renováveis dentro do pilar de transição energética. Então, temos aí um trabalho bastante intenso quando se fala da produção de energia a partir de eólica offshore. Sabemos que precisamos tratar todo um arcabouço regulatório que vai desde a parte de outorga até o licenciamento ambiental. Hoje, dentro do IBAMA, temos 54 projetos aguardando esse licenciamento ambiental, responsáveis por cerca de 133 gigawatts de energia, mas é uma agenda que a gente vem enxergando uma redução de custos nos próximos 5 anos, né, e também uma quantidade imensa de investimento, cerca de 1 tri até 2030. Né. Passando para a agenda de biocombustíveis, a ideia aqui é fortalecer o RenovaBio, né, trazer aí mais previsibilidade e menos volatilidade, né, dado que a gente já começa a perceber, né, e é um reflexo, né, do sucesso do programa também, a evolução no preço do CBIO, saindo aí de R$ 82 para R$ 202, o que mostra aí essa evolução e transparência e também a accountability da qualidade, né, desses ativos. Trazemos também aí a importância de uma agenda tecnológica, uma agenda de captura e armazenamento de CO2, é uma agenda que é bastante falada no contexto internacional e traz também uma alternativa para aqueles países que trabalham, por exemplo, com hidrogênio, que vão trabalhar também com hidrogênio azul, uma agenda bastante discutida quando se fala de petróleo e gás, mas é uma agenda ainda que se encontra cara, mas que a CNI enxerga também aí essa tendência, né, de barateamento e com certeza vai ser uma opção bastante importante quando se fala de transição para a economia de baixo carbono. Aqui a gente já começa a trazer a agenda do hidrogênio, né, o hidrogênio como um vetor energético, né, tivemos recentemente a publicação da Política Nacional do Hidrogênio. É claro que precisa ser feito alguns ajustes, principalmente em termos de integração com várias outras políticas, como a política climática e outras, né, que juntas vão proporcionar essa transição para uma economia de baixo carbono, né, um aperfeiçoamento também em termos de regulação para o mercado doméstico e também, né, olhar para o mercado exportador. Né, a gente sabe que hoje, né, precisamos evoluir em termos de escoamento, né, da geração de eólica offshore. O potencial dessa geração offshore é 3,5 vezes maior que a capacidade instalada que temos hoje em dia. É uma oportunidade também de gerarmos novos modelos de negócio, complexos industriais portuários e plantas industriais daqueles setores mais energointensivos, a exemplo do próprio cimento e muitos outros. É uma agenda que é bastante comum em várias agendas, né, as quais foram citadas aí no início da apresentação, que é a questão do financiamento, né, como ter essa participação, esse estímulo, né, para se fazer essa transição e, principalmente, monitorar a evolução do mercado, né, e ajudar a superar os desafios, né, de 2 pontos bastante importantes, né, em termos de transporte e também de armazenamento. E aqui, já caminhando para o final, né, alguns exemplos de números, né, de importância dessa agenda do hidrogênio. Né. A gente sabe que hoje o Brasil está entre os países mais competitivos em termos de produção de H2. Isso pode ser identificado facilmente aí, né, em termos de investimento de países desenvolvidos e apostando, né, bastante aí no potencial do Brasil. Né. No mundo, a gente já considera aí 990 iniciativas, né, muitas delas aí, né, 2/3 europeias, né, o uso final, né, do hidrogênio, né, prioritariamente para a parte de mobilidade, 25%, mas também trazendo a importância da geração elétrica, né, com participação de 17%. Na Agenda 2050, um potencial de reduzir as emissões até 90%. Daí, né, a aposta de muitos países, né, de trazer o hidrogênio na composição das suas matrizes, para que possa fazer uma transição aí, que atenda aos prazos estabelecidos, aos compromissos firmados, né, e também façam essa segurança energética de uma forma, né, bem estruturada, que é um ponto muito importante, muito falado aí no contexto internacional. Então, por exemplo, no Brasil, né, a gente sabe que tem um potencial de 200 bi de dólares em investimentos até 2040,
só na região aí do Ceará, 14 bi anunciados por 3 empresas em 12 meses, né, no Porto de Pecém. E aqui alguns dados mais internacionais, né, no mundo, um potencial de 2,5 tri de mercado, né, uma geração de empregos de 30 milhões e também aí a quantidade de gás de efeito estufa evitado, chegando aí a 6 gigas, né, de tonelada de CO2. Então, isso mostra também aí o potencial do hidrogênio, né, a importância de se desenvolver todo esse arcabouço, né, regulatório e legal, e que a gente consiga pavimentar, né, o caminho para que o Brasil seja aí uma das grandes potências em termos de energia. Então, eu finalizo aqui a minha apresentação, né, agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui, né, e poder dar publicidade às ações da CNI, dar publicidade à estratégia de baixo carbono com foco na transição energética. É uma oportunidade que o Brasil tem e que, com certeza, a CNI vem trabalhando bastante para que a gente possa aí ser bastante competitivo nessa agenda. Então, muito obrigado a todos, um ótimo evento e fico aí à disposição para eventuais interações, né, quando for necessário. Muito obrigado e um bom evento para todos. Obrigado, Davi. Nossa indústria tem uma responsabilidade muito grande nesse processo, não só através da produção dos equipamentos, como a transição do consumo energético, limpar cada vez mais a nossa matriz, e obrigado por seus esclarecimentos, ok? A CNI tem um papel muito relevante nesse processo e contamos com vocês, amigo. Queria passar a palavra agora, o tema do hidrogênio verde na descarbonização da indústria, nosso amigo Gerard, com a palavra. Um evento maravilhoso, realmente muito diferenciado, do ponto de vista técnico, econômico, político, social. Então, de um lado, nós vemos que a educação é uma das principais causas e vantagens para minimizar problemas, para avançar a transição energética. A educação tem um grande papel nisso. E nesse ponto, a FIEC, junto com o Senai, com a Mônica, que fez esse grande curso do Senai, que até numa apresentação minha, fui professor também, 4.000 visualizações no ano passado, que eu tinha visto. E é impressionante a quantidade de gente que está sendo formada nisso. Então, parabéns para vocês. Bom, eu fui convidado para falar sobre o mercado de hidrogênio, as tecnologias de hidrogênio. E isso que eu preparei a minha apresentação. Mas antes, falar um pouquinho da FEI, onde eu trabalho, sou professor do Laboratório de Engenharia Química. Nós trabalhamos com hidrogênio. Eu fui para trabalhar com hidrogênio lá. E células a combustível e baterias. A FEI tem um laboratório de engenharia eletroquímica, trabalhamos com biocombustíveis também, e o foco meu é o hidrogênio. É mais do que foco, mais do que um time de futebol, não chega a ser uma religião, mas acho que está por aí também. E aqui está o laboratório de engenharia eletroquímica que nós estamos trabalhando, desenvolvendo desde stacks, células a combustível para drone, hidrogênio, reforma de etanol, reforma de amônia e vários processos. E é nesse ponto que eu inicio. Então, tecnologias e o mercado de hidrogênio. Então, Paracelsus, 1520, começou a produzir o hidrogênio. Poxa, 1520 faz bastante tempo. Quase na época do descobrimento do Brasil já estava se produzindo hidrogênio. E a indústria, em 1897, já começou a produzir hidrogênio industrial. Então, nós vemos que existe uma grande defasagem e um grande conhecimento de tecnologias que foram desenvolvidas nesses 500 anos e 600 anos. Então, existe um desenvolvimento que foi passado de famílias e entre empresas. E como nós vimos aqui, tem uma empresa de 200 anos trabalhando com hidrogênio, que é fantástico. Mas precisamos de educação, precisamos de conhecimento. E nesse ponto, para o mercado crescer, segundo a Bloomberg e a Goldman Sachs, nós precisaríamos de 5 a 15 trilhões de dólares para atingir um mercado global na área de hidrogênio. Então, nós precisamos também de investimento e economia. Mas o hidrogênio também tem vantagens
e algumas propriedades técnicas importantes a serem conhecidas. Aí entra a educação e o conhecimento técnico. A grande vantagem é a grande densidade gravimétrica. Ele tem baixa densidade volumétrica, a grande gravimétrica. Alto poder calorífico. E realmente não tem carbono no hidrogênio. Mas no processo de obtenção do hidrogênio, existem muitas fontes que eu preciso de carbono. Produzir carbono produzir hidrogênio a partir do gás natural. E tem algumas características que eu preciso sempre ficar atento. Então, eu não posso simplesmente substituir o hidrogênio por qualquer outro processo. Eu preciso de uma adaptação. E é justamente isso que envolve a engenharia. Adaptar processos. Existem várias plantas que estão sendo adaptadas. Então, eu preciso de muita cautela para essa adaptação. E aí nós entramos no mercado. Então, que mercado nós vamos ver? Aí eu peguei justamente na BIQUIM, Associação Brasileira de Química, os potenciais aplicações do hidrogênio. Então, opa, vou voltar. Aqui, ó. Então, aqui é o PIB brasileiro. Então, nós vemos aqui coque, produtos derivados de petróleo, alimentos, produtos químicos. O PIB da indústria química é o terceiro maior PIB do Brasil. E o hidrogênio entra muito forte aqui. Mas nós também vemos que o petróleo também entra. O Brasil é o maior produtor, um dos maiores do mundo produtores de hidrogênio. Desde a reforma do gás natural e também eletrólise, muito produzido também pela Petrobras. Nós também aqui a área de veículos, vários veículos já a hidrogênio, inclusive já andei 2 vezes num veículo da Toyota. A Mercedes está trabalhando forte com hidrogênio para os caminhões. E na metalurgia. Na metalurgia é uma outra área que está entrando muito forte o hidrogênio. E no Brasil, inclusive, tem várias empresas trabalhando com hidrogênio. E aqui, ó, os 6 principais PIBs do Brasil. Os 6 principais PIBs do Brasil, eu uso o hidrogênio. Então eu tenho formas e processos que eu posso usar o hidrogênio. Mas eu preciso adaptar esse processo, não é simplesmente colocar, porque é um produto com características próprias. E por isso, muitas vezes, eu preciso de pesquisa. E esse desenvolvimento de pesquisa que está sendo alavancado cada vez mais. Aqui é uma rota do gás de síntese. É um dos produtos que eu posso produzir. É o LEGO. O gás de síntese, o syngas é um LEGO. Eu posso produzir a partir do LEGO, pelo processo Fischer-Tropsch, que nós estamos comentando tanto, combustível e aviação, o ProQR, o diesel, querosene, a gasolina, a nafta. A partir da rota metanol, que nós já ouvimos também bastante do metanol, eu posso produzir o dimetil étero, etileno, plásticos, polímeros, a partir da rota do metanol. Eu tenho hidrogênio diretamente nas refinarias e na célula combustível, como energia, até para produzir etanol ou diesel direto. Até um projeto que eu participei era a produção de diesel verde a partir do bagaço de cana. Um projeto que eu gerenciei por 5 anos. As aplicações de hidrogênio que nós vemos. Olha a quantidade de processos que eu posso ter hidrogênio. Fabricação de componentes eletrônicos, produção de combustível, refinarias, hidrogênio para refrigerantes, detector de vazamento, porque o hélio, se comenta muito, o hélio está entrando em extinção. Então eu posso usar hidrogênio como detector de vazamento. Produção de metanol, análise química, soldagem, biocombustíveis sintéticos, exploração espacial, balões meteorológicos. Então, uma grande aplicações de hidrogênio. Que as indústrias de gases, como a Linde, conhecem tão bem todo esse mercado. E sabe adaptar. Então, a adaptação é importante num processo desse. E os cases? Eu separei alguns cases para isso. Então, vou começar com a amônia. Então, a indústria de amônia também é uma indústria bem estabelecida. O TRL dela é 9. É um processo conhecido desde 1900. Então, é um processo antigo novamente. Então, ele tem solidez, tem tecnologia e tem empresas capacitadas para a produção da amônia e da ureia. E a ureia é um fertilizante. Então, nessa área de fertilizantes, que é um ponto importante, que é o Brasil, o PIB do Brasil também tem uma grande influência
produção agrícola. E justamente o fertilizante é muito importante. Então, nós temos aqui processos de 150 a 250 bar, 400 a 500 graus Celsius, alta temperatura, problema de corrosão, deterioração. Então, eu preciso selecionar materiais. Aí entra, de novo, o mercado de materiais que eu necessito de materiais resistentes a alta temperatura. E aqui a planta de gaseificações. Então, olha só, plantas de gaseificação no mundo. A partir da gaseificação de bagaço de cana, de RASF, de metano, eu posso produzir hidrogênio. São plantas de hidrogênio no mundo. Se vocês entrarem em gasification.org, vocês veem essa planta daqui. Essa daqui é a planta do Paraná, a partir do RASF, resíduo asfáltico. Então, a partir de lá, eles produzem 1.300 toneladas por dia, toneladas métricas por dia, de gasicíntese para a produção da ureia. Porém, o RASF é um subproduto do petróleo. Eu posso substituir esse RASF por gás natural. Eu posso substituir por hidrogênio verde. Eu posso substituir biomassa. Mas toda essa adaptação eu preciso de um estudo e uma adaptação do processo. E isso custa caro. Muitas vezes se opta por uma planta nova. Aqui nós vemos a planta já aqui, a Yara está aqui, já está vendo aqui. Então são plantas de fertilizantes no mundo. E aqui nós vemos justamente que 98% do fertilizante é importado. Quer dizer, a gente precisa ter um hidrogênio, um fertilizante, uma amônia competitiva. O problema é esse, competitivo. Tudo isso tem que ser competitivo. Nós estamos na casa da indústria e a gente sabe, não existe lucro zero. Toda empresa tem que ter lucro. E outro processo é produção de margarina. Hidrogenação de margarina, justamente é transformar as gorduras insaturadas justamente para a produção da margarina. E justamente 10,6% do PIB brasileiro vem dessa área de alimentos. Uma área que carece de hidrogênio de alta qualidade. Outro lado é o processo siderúrgico. Então, na siderurgia eu tenho duas áreas de atuação. O aquecimento do forno e a redução como agente redutor. Então, são dois lados. Porém, no aquecimento, eu tenho mais ou menos 20% das emissões reduzidas. E justamente no alto forno, justamente como agente redutor, chega... Desculpa, estou trocando os botões aqui. Opa, de novo. É de baixo. Aqui, 90% a 95%. Então, esse é o outro lado positivo disso daqui. A ABM, o mercado é de 36 bilhões de dólares. Novamente, nós vemos um grande mercado para o hidrogênio. A indústria de vidro plano é uma outra área. Então, eu uso justamente uma mistura de hidrogênio e nitrogênio para evitar a oxidação. Também um outro processo a alta temperatura que eu preciso de materiais especiais. E justamente existem basicamente somente 4 empresas no mundo que atuam, no Brasil, que atuam com vidro plano. Uma delas em Pernambuco, aqui no Nordeste. Então, de um lado, nós temos o Ceará poderá ofertar hidrogênio para o Sudeste e para o próprio Nordeste. E as oportunidades para parcerias, é isso que eu estou aqui, para mostrar o que a FEI tem feito. Então, nós estamos com um projeto Rota 2030, de justamente enriquecimento dos motores a combustão com hidrogênio, obtendo hidrogênio a partir do etanol. Isso é um projeto grande, mas é uma tecnologia que serve para outros processos. Esse é um outro projeto. O Ceará tem muita cana-de-açúcar, é por isso que eu estou mostrando. Há um projeto internacional, o BioValue, o Horizon 2020, um projeto internacional, produção de biocombustíveis. Aqui já um projeto com a FEI, USP e PT, onde construção de diagrama trifásico é muito usado para a reforma de metanol, reforma de etanol. Produção de gases de síntese, pelo professor Ronaldo,
que justamente esse Lego para a produção de outros combustíveis. E aqui, parcerias. Então, justamente, eu gostaria até de comentar aqui a Rota 2030, que é coordenada pela FEI, juntamente com a o Instituto Estadual do Ceará, está aqui, Mona Lisa, que ganhou o prêmio ontem. E justamente essa parceria é muito importante para o desenvolvimento tecnológico e para o conhecimento. Um lado, aliás, a FEI está no maior polo tecnológico do ABCD, São Bernardo do Campo, e mais ou menos de 30% a 40% dos engenheiros de uma montadora são alunos e são engenheiros formados na FEI. E aqui um pouquinho que eu tenho feito. Então, de um lado que eu posso oferecer meu trabalho, projetos de desenvolvimento de células a combustível, de reformadores e gaseificadores, alguns trabalhos que eu tenho feito na área de baterias de 1 lítio, mas que eu realmente, o que o meu coração bate mesmo é o hidrogênio. Senhor Guerreiro, por favor, já encerrando, por gentileza. Estou terminando. Isso daqui, como nós estamos aqui na sede da Federação das Indústrias do Ceará, esse é um trabalho que foi feito há 24 anos atrás, a maior célula a combustível do hemisfério sul, e foi 100% produzido desde o catalisador, desde a membrana, desde a placa, desde o stack. Tudo isso há 24 anos atrás. Então, é um ponto que hoje se pode produzir isso aqui no Ceará, é possível trabalhar com stacks prontos, trabalhar com módulos prontos, trabalhar com componentes prontos, tudo depende de qual grau de fabricação que você pretende fazer. Então, existe aqui grandes empresas presentes que podem produzir e utilizar o próprio stack diretamente aqui numa célula combustível. Então é isso, gente. Em ponto. Obrigado, gente. Parabéns, Gerard. Muito obrigado aí. Queria passar a palavra agora para Renata Ferrari, que vai falar para nós sobre hidrogênio verde na descarbonização dos fertilizantes. Quero agradecer o convite feito pela Mônica. É um prazer conhecê-la pessoalmente, junto com o Dr. Jurano de Picanso. A gente tem participado de alguns fóruns, né, virtuais, e é muito bom quando a gente tem esse contato pessoal aí pós-pandemia. Né? Então, aqui também é um prazer falar em nome da Yara e trazer um pouco da nossa experiência nesse setor que tem um impacto, né, considerável aí para descarbonização global. Eu vou conduzir um pouquinho aqui a conversa falando da Yara, né, nossa atuação global, nossa participação no Brasil, quais são as nossas metas de redução de emissão, e vou trazer os cases aqui que a gente tem trabalhado com hidrogênio renovável globalmente e também aqui no Brasil. Bom, então a Yara é líder global na produção e comercialização de produtos nitrogenados, né? A gente tem uma presença global, a gente tem hoje 28 plantas de produção de produtos nitrogenados ao redor do mundo. A gente está presente em mais de 160 países, né? Levando nossos produtos para mais de 160 países. A gente teve, em 2021, um faturamento de 16 bilhões de dólares. O Brasil representa 30% desses negócios da Yara, tem uma participação muito relevante. E hoje nós somos aí quase 18 mil colaboradores, né? Além da produção de fertilizante, que a gente é muito conhecido aqui no Brasil, a gente também tem a produção de produtos químicos à base de nitrogênio para aplicação industrial. A gente tem uma nova, que era uma unidade de negócio que virou agora uma empresa, o spin-off, que é a Yara Clean Ammonia, que está trabalhando com amônia renovável, a amônia azul, a amônia verde, para atender o mercado de navegação. E a gente também tem a Agoro Carbo Alliance, que é o marketplace de mercado de carbono, também atendendo aqui já o Brasil. A gente está aqui presente em todo o território brasileiro, né, com as misturadoras, e o nosso complexo industrial hoje é em Cubatão. Lá a gente tem a produção de
amônia, fertilizante e soluções industriais para atender todo um mercado nacional. A gente também tem uma planta no Porto do Rio Grande, né, um complexo, uma planta nova, uma grande misturadora no Porto de Rio Grande. E também nós temos uma unidade em Sumaré para a produção de fertilizantes foliares. A Yara está no Brasil desde 1977, aí 45 anos aqui, e nos últimos 10 anos ela tem concentrado os investimentos aí na ordem de 16 bilhões aí de dólares aqui no país. Claro. Bom, a gente sabe... Melhorou? A gente sabe que a agricultura, né, é uma grande fonte aí de emissão de gases de efeito estufa, né? Ela representa aí 20% das emissões globais, né? Quase 50% dessas emissões vêm do uso do solo de forma inadequada, né, de solos degradados, né? Então, a Yara é uma empresa que atua muito na área de pesquisa e inovação e trabalha com grandes centros aí de pesquisas globais, em busca de implementar melhores práticas de manejo de solo, em conjunto com a adubação adequada e uso adequado da água, para a gente recuperar esse solo e a gente conseguir reduzir esse impacto que vem do uso do solo. E quando a gente olha para o setor de fertilizante, a produção de fertilizante, ele representa 5% desses 20%. Né? Tem um impacto, mas não é tão grande. E o que a Yara vem fazendo para reduzir, né, para ampliar os seus negócios, crescer, né, desenvolver novos modelos de negócio e, ao mesmo tempo, reduzir o impacto das nossas ações aí ao clima, né? A Yara busca sempre um futuro alimentar aí positivo para a natureza, né, que é a nossa missão, né, alimentar o mundo, né, e trazer o menor impacto possível à natureza, e a gente acredita que isso é possível dentro de um trabalho numa sociedade colaborativa, né. A gente tem desenvolvido projetos para fomentar a economia do hidrogênio renovável, né. Então, a gente está com alguns projetos de produção de amônia e fertilizantes verdes na Europa e aqui no Brasil também, né. E não só para atender o mercado industrial, a agricultura, mas também para atender o mercado de navegação, que tem uma meta muito agressiva de descarbonização até aí 2025, em torno de 40% a 50%. A nossa meta aqui é ser neutro em carbono em 2050. A gente sabe que é uma longa jornada, a gente tem vários desafios aí pela frente. Então, a gente estabeleceu metas intermediárias de descarbonização. Então, para 2025, a gente vai buscar reduzir pelo menos 10% a nossa intensidade de carbono, que é a quantidade de carbono por tonelada de nitrogênio produzido. Para 2030, o nosso foco é reduzir em 30% as emissões absolutas, tanto do escopo 1 quanto do escopo 2. Né? O escopo 2 diz respeito às emissões indiretas de CO2, da energia que a gente compra. Então, a gente tem uma estratégia de contratação de energia renovável para todas as nossas plantas globalmente. O Brasil vai ser nosso market base, né, dessa estratégia de contratação, em conjunto aí com a compra de certificados de energia renovável. E o nosso grande foco é reduzir as emissões diretas das nossas plantas de produção. A gente é um grande consumidor de gás natural, que é fonte de energia, nossa principal fonte de energia, e a nossa matéria-prima hoje para produzir amônia. Então, essa é a nossa prioridade, e a gente tem um roadmap de projetos nessas 28 plantas no mundo para a redução das emissões. E isso está previsto um investimento aí, acima de 300 milhões de dólares até 2030 para implementar todos esses projetos. Então, aqui a gente traz o histórico, aqui, o que a Yara vem fazendo nos últimos anos para reduzir as nossas emissões. Então, a gente já, só com a implantação, né, de catalisadores
nas fábricas de ácido nítrico, a gente já conseguiu reduzir 45% das nossas emissões de carbono equivalente de 2005 até 2019. E aí, a nossa meta para chegar nessa redução de 30% de emissões para 2030, ela passa por esse roadmap de projetos que dizem respeito à retrofit, né, para a gente fazer a reforma de plantas mais antigas, né, instalação de catalisadores, a gente continua com essa tecnologia. A gente fez esse ano para a unidade de Cubatão uma parada grande para aumentar a eficiência da planta. Então, a gente espera agora no segundo semestre ter uma melhora significativa na eficiência energética da planta. A gente também tem trabalhado com projetos de eletrificação, substituição de caldeiras a vapor por eletrificação, projetos de eficiência energética e modernização das plantas em busca de novas tecnologias de produção, aumentar a eficiência e a produtividade. E aqui, que é o nosso grande foco, que são os projetos de produção de amônia renovável, né? Pode ser pelas diferentes rotas, né? Então, a gente já tem projetos na Europa em desenvolvimento para a produção da amônia azul, que a gente acredita que é o caminho para a transição energética, que é via gás natural, reforma de vapor do gás natural, e a captura e estocagem de carbono no solo, né, em reservatórios geológicos, mais 2.000 metros de profundidade. São tecnologias caras, mas que a gente está avaliando, e são tecnologias que, de alguma forma, têm um incentivo e um subsídio para isso. E, além disso, a gente está trabalhando na rota da eletrólise, né, do hidrogênio renovável. Eu vou mostrar os cases daqui a pouquinho, e também de biocombustível, né? Aqui para o Brasil, para a nossa unidade de Cubatão, a gente também está trabalhando com o biometano. Então, essas são as rotas, né, de produção de amônia de baixo teor de carbono que a gente está trabalhando. Então, a primeira rota é a rota do gás natural, com a estocagem do carbono no solo. A outra rota é a rota do biometano, que é basicamente a mesma rota, né, só que é um combustível renovável do gás natural. E a rota da eletrólise, que é através da energia renovável solar ou eólica para produzir a amônia de uma menor pegada aí de carbono. E aí, com isso, a gente conseguir ter um fertilizante renovável, combustível para navegação com a menor teor de CO2 e a mesma coisa para os produtos industriais à base de nitrogênio. Esses são os nossos projetos, né? A gente tem um projeto na Austrália, em Pilbara, de energia solar. É um projeto que deve entrar em operação já o ano que vem. É um projeto ainda piloto, são 10 megas de eletrolisador que serão instalados. A ideia é produzir 3.500 toneladas de amônia renovável. E a ideia o foco aqui é atender ao mercado australiano e também o mercado japonês. Parte desse hidrogênio, a gente tem uma cooperação com a Gera, que é uma das maiores empresas de energia do Japão, geração de energia térmica, e a ideia é levar esse hidrogênio via amônia para reduzir as emissões do grupo Gera. Um outro projeto piloto que a gente tem é para a nossa planta na Noruega, em Porsgrunn. É um projeto ainda pequeno, vai começar com 5 e vai expandir até 20 megas de produção de amônia renovável, 20.000 toneladas. A fonte aí de energia é hidrelétrica. Também está previsto a produção para o segundo semestre do ano que vem. Inclusive, a gente vai estar aí o segundo semestre do ano que vem produzindo já fertilizante renovável aqui no Brasil e também recebendo dessa planta nossa de Porsgrunn. E aí também tem um projeto em escala total para eletrificar 100% da planta, mas é um projeto mais a longo prazo, que ainda a gente tem que trabalhar bastante a questão dos custos, que são aí desafiadores aí para essa tecnologia ainda. E para Cubatão, a gente tem trabalhado aí na substituição do gás natural pelo biometano. Nós fechamos um contrato ano passado com a Raiz de um volume muito pequeno ainda, né? A gente está começando, 20.000 metros cúbicos de biometano por dia, e a gente vai conseguir produzir 5.000 toneladas de amônia. Isso significa 3% do nosso consumo
de gás da unidade do complexo de Cubatão. E a gente também está avaliando um projeto de produção de amônia renovável pela rota de eletrólise. São estudos iniciais, e a gente está olhando isso também para Cubatão. Então, só para ter um pouquinho mais de detalhe, o que é o biometano para a produção de amônia renovável, né? Ela vai vir de uma fabricação, de produção de resíduo, né? Tanto a vinhaça como a torta de filtro, das usinas da Raízen, né? E a planta vai ser instalada em Piracicaba. Esse torta de filtro e esse resíduo, ele passa por um biodigestor anaeróbico, que vai gerar o biogás. Esse biogás vai ser purificado, remover o CO2 e o H2S, e aí esse biogás vai ser injetado na rede da Comgás e vai chegar até a nossa unidade em Cubatão. Lá a gente vai fazer o fertilizante, que vai voltar aí para a Raízen, para ser utilizado aí nos canaviais, e aí a gente fechar essa rota de produzir um açúcar com uma menor intensidade de carbono e a mesma coisa aí para o etanol. Senhora Renata, por gentileza, mais 1 minuto e meio. Ok, estou terminando aqui. Então, aqui são só os projetos, eu trouxe alguns cases aqui que a gente também está trabalhando aqui. Então, a Yara fechou um acordo aqui com a Lantman, que é uma cooperativa agrícola no norte da Europa, na Suécia, para vender fertilizantes a partir de 2023. Esse é um acordo firme e fechado. A cooperação com a Gera, que eu já comentei. E, recentemente, a Yara encomendou 15 terminais flutuantes para abastecer os navios na Escandinávia com amônia renovável. Então, isso faz parte do nosso projeto de Clean Ammonia. E, recentemente, a gente também investiu na construção de um barco, né, um navio de porta-container totalmente elétrico, para transportar fertilizante via container da nossa planta de Pozzgro até o nosso porto de Brevik, né? É uma rota pequena de 20 quilômetros, mas eletrificado, a bateria, com emissão zero, e vai rodar por 2 anos de teste e para a gente poder conseguir a certificação. Bom, e aqui, só para concluir, né, a gente vê que o Brasil vai ser um grande player na produção de hidrogênio renovável, e o Ceará, com certeza, o estado aqui a região aqui do Nordeste vai ter um papel fundamental nessa transição. O desafio que a gente entende é custo, essa tecnologia é muito alta, a gente está trabalhando só em escala piloto. Inclusive lá na Europa, que a gente tem subsídio, é um grande desafio. E a gente acredita aqui, inclusive para o Brasil, e o que a gente já tem feito na Europa, é trabalhar com cooperação ao longo da cadeia de valor, junto com o fornecedor da tecnologia, o gerador de energia renovável e com o cliente, nosso cliente final, que também está buscando descarbonizar a sua cadeia, né? Então, a gente entende que um modelo de negócio ideal para escalar essa tecnologia é através de um trabalho colaborativo. E a gente também enxerga que a questão da transição energética ela vai acontecer através da adoção de tecnologias híbridas, como a gente vai ter lá em Cubatão a produção, por exemplo, de biometano, pela rota do biometano. Eu posso também ter a produção da amônia renovável pela rota do hidrogênio, né? Então, a nossa visão é sempre buscar a alternativa regional mais competitiva para o nosso processo de produção. Então, era isso. Parabéns, Renata. Eu vejo que a Yara chegará muito breve no PECEM, viu? Eu acho que a Transnordestina, que vai trazer minério lá de perto de Eliseu Martins, é um sonho nosso, há muito tempo trabalhado, e esses vagões virão com minério para a CSP, e é possível que eles voltem, em vez de voltar batendo, como se diz, né, vazio, ele volta com fertilizante. Você já deve vender bastante para a região do Matopiba, né? Então, pronto. Lá estão esperando o seu fertilizante produzido aqui no PECEM, viu? Ok? Bem, pessoal, teremos agora o Fábio Cirilo, representando aqui a Votorantim Cimentos, e sobre o tema papel do hidrogênio verde na descarbonização do setor cimenteiro, que é realmente um setor que consome bastante combustível e todo de origem fóssil. Então, será muito bem-vindo, meu amigo Fábio, essa sua palestra aí. Diga alguma coisa boa para nós nessa área, amigo.
Com a palavra, Fábio Cirilo. Olá, é um prazer estar aqui com vocês. Agradeço muito o convite aí do Fórum Internacional de Hidrogênio Verde para trazer um pouco aqui do que a Votorantim está fazendo nessa frente, de como que a gente enxerga esse tema. Eu sou o Fábio Cirilo, eu sou gerente de sustentabilidade e energia aqui na Votorantim Cimentos e é um prazer estar aqui com vocês. Eu vou compartilhar aqui minha tela para dividir alguns slides que eu preparei e a gente dá sequência aqui nessa conversa. Bom, primeiro só trazer um aspecto rápido aqui, né, de quem que é a Votorantim Cimentos, né? Hoje a gente é líder aqui no mercado brasileiro, mas também temos operações em 11 países: Espanha, Canadá, Turquia, Marrocos, Estados Unidos, Argentina, Bolívia, Uruguai. Né, o produto cimento, mas um portfólio completo de soluções no mercado de construção. Então, o concreto, o agregado, os argamassas, insumos agrícolas, com uma marca que a gente tem, que é a Viter, e também o nosso serviço de coprocessamento, que é a marca que a gente tem, Verdera. Então, eu gosto de reforçar que essa presença global também faz com que a gente tenha uma maturidade grande também na evolução dessas tendências, né? Principalmente quando a gente fala aí de tecnologia e dessa agenda de descarbonização, né? Por exemplo, hoje na Espanha e no Canadá, né, duas regiões que a gente tem operação, em que o carbono já tem um custo, né? A nossa operação, ela tem uma emissão expressiva de carbono e nessas regiões, né, a gente tem um estímulo a mais, que é uma redução direta no custo, né? No fim das contas, a gente está falando aqui de ser mais sustentável, também ser mais competitivo. Bom, dando sequência nessa conversa, né, de fato, acho que mudança climática é um desafio gigantesco, né, para o setor e para o mundo como um todo. Né, a mídia vem tratando cada vez mais esse tema, né, e está cada vez mais claro para todos nós, né, os efeitos que a gente já sente, né, do aquecimento global. O ano passado a gente teve uma crise hídrica muito intensa, logo na sequência chuvas, né, que causaram muito estrago, principalmente ali na região nordeste do Brasil. Agora a gente está tendo de novo, né, por exemplo, uma onda de calor na Europa. Então são de fato situações extremas, né, que os cientistas já vinham prevendo e que trazem um impacto grande, né, não só no meio ambiente, mas também para as economias globais. A gente enxerga o concreto dentro desse cenário, né, e o setor de cimento com um desafio grande, né, no sentido de descarbonização, de reduzir as emissões, né, e contribuir para que essa agenda se consolide, né, para que a gente, de fato, atinja os compromissos aqui do Acordo de Paris. Mas a gente enxerga o concreto também como um produto fundamental na construção desse mundo, né, carbono zero. Então, o concreto é um produto que oferece muita resistência, né, principalmente nesses cenários, né, de chuva extrema, ventos extremos, né, um produto que tem uma alta durabilidade, que acaba oferecendo uma capacidade grande também de isolamento térmico, economia, né, dentro dos edifícios. Então, quando a gente coloca na conta, né, toda a durabilidade desse produto, a eficiência no uso desse produto, a gente acaba tendo um produto bastante aderente, que tem seus desafios, né, na redução de carbono. Eu vou falar um pouco disso, né, hidrogênio se enquadra dentro dessa nossa agenda. E também, assim, né, um produto que vai viabilizar também essa infraestrutura necessária, né, transporte público, infraestrutura de energia renovável. Então, aqui eu trago, né, alguns exemplos, assim, né, de como a mídia tem explorado esse tema. A capa do último relatório do IPCC, né, que mostra que a gente tem que fazer um esforço grande para limitar esse aquecimento global a 1,5 graus, né? A Terra já aqueceu um pouco mais de 1 grau em relação à era pré-industrial. Se a gente realmente não reduzir drasticamente as emissões, né? Basicamente o cenário é reduzir metade das emissões do mundo até 2030 e chegar em um mundo carbono zero em 2050, né? Esse é um desafio gigantesco. É claro que tem um custo envolvido para fazer isso, mas não chegar nesse cenário, o custo é muito mais elevado, né, para todas as economias. Então,
Essa é um pouco da tendência e essa é a forma com que a gente está se estruturando para caminhar, né, no que os cientistas acham, né, que é o caminho seguro para a gente manter o clima, né, estável da forma com que a gente conhece. Eu gosto desse slide porque ele traz uma comparação, né, coloca em perspectiva esse desafio, né, do aquecimento global versus Covid, né? Acho que Covid a gente sentiu na pele, ninguém imaginava, né, por tudo que a gente ia passar e o impacto que Covid teria, né, nas nossas economias. Até hoje a gente ainda vê os reflexos, né, inflação, não só no Brasil, mas em países que tinha esse tema muito bem, né, equacionado e um descontrole realmente, né? E mudanças climáticas é um desafio infinitamente maior do que Covid, né? Não só pensando para o meio ambiente, mas pensando nas economias, né? O impacto nas grandes economias. Então, uma desestabilidade, né, de diversos ecossistemas, né? Eventos extremos. Então, isso já está hoje muito na agenda do grande investidor, né? Quando a gente olha, por exemplo, né, o Fórum Econômico Mundial, ele libera anualmente um relatório, né, que é o Global Risk Report, e mudança climática está sempre entre os top risks desse relatório, né, mostrando de fato que é um tema que a gente precisa equacionar, né, o principal desafio que a gente tem hoje quanto humanidade. E aí, né, por que esse tema é tão importante para a gente? Né? É um desafio grande, né, para o setor. O setor de cimento hoje representa cerca de 7% das emissões globais de CO2, né, seja pela escala de produção, né, de fato a gente tem uma demanda muito grande por esse produto e ainda um gap de infraestrutura no mundo, né, principalmente nos países em desenvolvimento. A gente vai necessitar ainda de, né, muita infraestrutura urbana, casa, escola, hospital, rede de transporte, né, portos, estradas, enfim. Então, é uma demanda crescente e um desafio gigantesco para descarbonizar esse setor, né? A gente trabalha muito forte junto com as outras cimenteiras também, de forma setorial, tanto aqui no Brasil, com a Associação Brasileira, né, e o Sindicato Nacional da Indústria de Cimento, e também globalmente, né, a gente tem a Associação Global de Cimento e Concreto, que a gente faz parte dos grupos de trabalho. O ano passado a gente, né, produziu junto aí esse roadmap concreto carbono zero, né? Ou seja, quais são as alavancas e como que essa indústria vai evoluir até 2050 para entregar um concreto neutro em carbono, né, alinhado a essa necessidade, né, da nossa sociedade atual. Trago aqui também os nossos compromissos de sustentabilidade 2030, né, que além dos compromissos aqui, né, de concreto carbono zero, de redução de emissão para 2030, a gente tem essas outras agendas, né? Então toda a parte de saúde, segurança, bem-estar, ética e integridade, inovação, que para a gente tem muita relação com descarbonização, com sustentabilidade, diversidade, pegada ambiental, economia circular e o valor que a gente gera nas comunidades onde a gente atua. Né? Então fica o convite também para vocês acessarem esse material. São 19 metas, né, quantitativas aqui, de fato, que a gente estabelece qual é o target até 2030 e anualmente no nosso relatório integrado a gente vai dando transparência de como que está caminhando, se a gente está no caminho certo para bater essas metas, se a gente tem algum desafio e como que a gente está tratando com isso. Como eu disse, né, esse é um setor bastante intensivo, né, quando a gente olha para o nosso processo produtivo, né, basicamente, né, das nossas emissões diretas, cerca de 60% dessas emissões é o processo de calcinação, que é basicamente, né, a queima do calcário. O calcário ele libera CO2 quando a gente aquece, né? Esse forno ele opera a cerca de 1450, 1500 graus, então também usa um volume grande de combustível, né, para operar esse forno, que é responsável pelos outros 40% da nossa emissão. Né? Então, as nossas alavancas de redução de emissão, né, elas estão muito pautadas na substituição, né, do combustível fóssil por combustíveis alternativos. Hoje a gente usa uma série de combustíveis, tipo resíduo sólido urbano, resíduo industrial, resíduos agrícolas, os mais diversos. Né? A gente usa pneu no fim de vida, enfim, uma infinidade de resíduos que ganham vida nova, né, que tem esse aproveitamento energético, em vez de parar num aterro, tem um aproveitamento energético dentro da indústria do cimento e ajuda a gente a reduzir a emissão. Né? A questão de substituição de clinker é o produto que sai desse forno,
né, a gente consegue reaproveitar outros materiais, né, subproduto de outras indústrias, tipo escória, cinzas, né, que iriam parar em aterro, e a gente consegue fazer o reaproveitamento desses materiais, né, deixando de mandar isso para um aterro e reduzindo bastante a pegada também do nosso produto, incorporando esses produtos sem, né, muitas vezes até melhorando a qualidade do nosso produto final. O tema de eficiência energética, tanto térmica quanto elétrica, né, que é um driver muito forte nosso, e o tema de inovação, né, hidrogênio para a gente se inclui um pouco aqui dentro. A gente sabe que boa parte da nossa redução de emissão deve vir dessas novas tecnologias de captura e sequestro de carbono, né, uso de hidrogênio, entre outras alavancas aqui. A gente também tem uma agenda muito forte, né, na questão de energia renovável. Então, hoje, cerca de 30% da nossa matriz, né, Votorantim Cimentos Brasil, é com base em hidrelétrica, né, operadas pelo próprio grupo. A gente está entrando também com investimento no parque eólico a partir do ano que vem, deve subir para cerca de 50% o volume de energia renovável, né, de autoprodução que a gente tem. E essa é uma agenda muito favorável para o Brasil como um todo, né, e que também abre espaço para a questão do hidrogênio verde, né, no Brasil. Então, hoje, né, o uso e oportunidade que a gente vê, né, do hidrogênio na nossa cadeia, primeiro como, de fato, como combustível, né, hoje a gente tem um uso dele mais como combustível, mas muito mais como um aditivo de queima, né? Então, quando a gente vem testando essa tecnologia em algumas das nossas plantas, né? Quando a gente sobe demais, né, o uso de combustível alternativo, a gente começa a gerar oscilações no forno, isso atrapalha um pouco a eficiência desse forno. Então, uma pequena corrente, né, um pequeno volume de hidrogênio adicionado junto com esse combustível alternativo, né, faz com que tenha uma melhor queima, né, e a gente consiga elevar bastante os níveis, né, de substituição térmica, de troca de combustível fóssil por resíduos, sem perder a eficiência do forno. Né, a gente vê espaço para esse volume de hidrogênio, né, usado como combustível aumentar, né, chegar a cerca de 10% aí da nossa demanda energética. E o hidrogênio também como uma alavanca, né, de captura e uso de carbono. Né? Então, está muito claro para a gente, né, para o setor, que cerca de 40% da nossa emissão da redução de emissão deveria ser, vai ter que ser tratada via captura, sequestro ou uso de carbono. Né? A gente tem algumas iniciativas ao redor do mundo, né, em estudo, ainda em geral projetos piloto, por exemplo, para pegar o carbono, né, separar ele do gás da chaminé, estocar ele em poços de petróleo, estocar, né, dependendo do tipo de subsolo que você tem, você consegue também aprisionar esse carbono no subsolo, mineralizando esse carbono. E uma grande alavanca super promissora também, né, é o uso do hidrogênio verde. Né, só faz sentido, de fato, se esse hidrogênio for verde, o hidrogênio mais esse CO2 para a produção de hidrocarbonetos. Né, tanto combustíveis, né, a gente tem alguns projetos aí no mundo que fazem isso, produzindo, por exemplo, metanol. Então, são estudos aí que a gente vem fazendo, né, que a gente acha de fato que o hidrogênio tem um papel importante nessa agenda de descarbonização da nossa indústria e é a forma com que a gente tem estudado e tem visto esse tema. Bom, acho que vale mencionar também aqui as associações, parcerias, alianças que a Votorantim Cimentos tem ao redor do mundo. Então, tanto associações, né, globais aqui de cimento, né, onde a gente interage junto numa agenda pré-competitiva, né, uma agenda que favorece a descarbonização da indústria como um todo, né, um desafio conjunto da nossa indústria. A gente tem a Inovandi, que é uma rede de inovação, justamente, né, que junta toda a indústria aqui para patrocinar estudos, né, junto com a academia e tal, para desenvolver tecnologias para o nosso setor. Pacto Global, CBEDS, né, diferentes iniciativas aí que a gente faz parte e que certamente, né, trazem muito valor, né, pelo benchmark, por estar também acompanhando todas as tendências, né, e dando a transparência que o mercado espera da gente, né, como uma grande operação. Então, eu finalizo por aqui, deixo o convite, né, aqui um QR Code para acessar o nosso relatório integrado, né, no mesmo espaço aqui também pode ser acessado os compromissos que a gente tem de sustentabilidade.
Agradeço demais o convite para estar aqui com vocês, né? É um prazer, um fórum que, sem dúvida, é um tema que tem muito a avançar e super promissor, né, nessa agenda de descarbonização. Então, de fato, é um prazer compartilhar esse tema aqui, um pouco do que a gente está fazendo. Obrigado. Obrigado, Fábio. Parabéns aí pelas suas colocações, suas contribuições. Pessoal, temos duas perguntas aqui para o nosso amigo Gerard e uma para a Renata. Nós só temos 5 minutos. Vamos tentar ser bem breve aí para tentar recuperar um pouco desse atraso, não muito grande, né? A coordenação do programa da VET tem sido realmente muito eficaz e vamos tentar aqui colaborar para que sejamos breves. Professor Gerard, lá de Portugal, uma pessoa aqui pergunta se já há demanda lá na Europa para células de combustível a hidrogênio. E também outra pessoa aqui pergunta se você recomendaria para o Ceará usar a sua potencialidade nas universidades cearenses, a fim de desenvolver e atuar de forma mais efetiva, replicando diversos exemplos apresentados neste evento. E no final eu peço que faça logo suas considerações finais, ok? Bom, obrigado pela proposta de colaborar com o Ceará na área de hidrogênio, sem dúvida nenhuma, para mim é uma grande honra. Estando na FEI, é uma grande honra, estando aqui é uma grande honra. E projetos em parceria são muito bem-vindos. Então, tanto para a FEI, eu acho que quanto mais juntos nós trabalhamos, mais rápido a gente avança com a tecnologia. A tecnologia tem muita coisa a ser avançada, tem muita coisa a ser desenvolvida no mundo, inclusive em Portugal, inclusive no Brasil. Então, o Portugal é um país irmão ao Brasil, mas tem condições climáticas e sociais muito diferentes. E ele tem feito muito na área de hidrogênio, então é um expoente na área de hidrogênio. Quem até poderia conversar aqui com a gente é a Mônica, que está acompanhando bastante, o Silvano da Bala, que também tem projetos com a Portugal. E Portugal também está muito próximo à Associação Brasileira de Hidrogênio, que eu fui um dos cofundadores. Então, é um lado que a gente tem muito a colaborar, e aí eu deixo depois, se a Mônica puder compartilhar algum conhecimento com Portugal, seria ótimo. Eu queria passar outra pergunta aqui para a nossa futura afiliada da FIEC, Renata representando aqui a Yara. Renata, é o seguinte, saber se no caso do biometano é feita a captura do carbono também, como ocorre com o metano fóssil. E faça suas considerações finais, viu? É uma ótima pergunta. Existe esse projeto dentro das usinas de açúcar e etanol, e se esse CO2 for capturado lá no processo, ele tem uma chance de virar com uma pegada negativa ainda. Né? Então, a gente conseguir ainda ter uma amônia, um fertilizante, um produto industrial com uma pegada ainda maior. Né? Então, assim, a gente está no processo de aprendizado também, junto aí com a Raiz nesse projeto. É um volume ainda inicial, que existe grande oportunidade, sim, de a gente capturar esse CO2 lá na unidade de produção do biometano, né? E, no caso de Cubatão, né, esse CO2, teoricamente, que a gente vai emitir um CO2 verde, que vindo do biometano, a gente também vai avaliar projetos para dar uma destinação. Uma parte desse CO2 hoje a gente já comercializa, né? Então a gente tem lá no complexo a Messer e a Linde lá dentro, né? Adquirindo esse CO2 para produção destinado para a indústria de alimento, basicamente. Mas ainda a gente tem um excedente que a gente vai buscar e trabalhar. Quero agradecer a FIEC mais uma vez aí pelo convite e estamos aí à disposição aí para recebê-los em São Paulo ou lá no nosso complexo em Cubatão. Obrigado a todos que participaram aqui desse painel.
mais uma vez, parabenizar meu amigo Carlos Prado, grande companheiro aí, já foi sócio meu, nos desafios aí empreendedores, esse gigante Jurandir Picanço, Joaquim Rolim, que aqui esteve há pouco tempo, e todos que colaboraram aí para que esse evento acontecesse. Eu presidi essa casa de 92 a 99 e confesso aos senhores que eu nunca vi um evento tão rico como esse, de ontem e de hoje, conteúdo tão importante, é uma virada, um divisor de água para o Ceará, para o Brasil e para o planeta. Muito obrigado. Muito obrigado pela atenção. Até logo mais às 14h30. FIEC Summit 2022, uma realização da Federação das Indústrias do Estado do Ceará.